Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Para você que não me conhece, eu sou o presidente da Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, ou recolocação, career counseling, career coaching e também palestras em organizações. Eu hoje tenho o prazer de receber para uma entrevista o executivo Fernão Vilela Silveira, um gerente sênior de uma das maiores empresas químicas do mundo, a Dow Química. Ele continua trabalhando na Dow Química e eu o convidei para que ele participasse do meu clipe, a fim dele se expor a todos vocês, pois o seu trabalho, o seu contrato com a Dow deve terminar no final deste ano. Quero salientar que Fernão é formado em jornalismo, ele tem pós em relações públicas e também tem uma especialização em assuntos corporativos. Então eu quero dar agora a você, Fernão, as minhas boas-vindas e é um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Preparado para a nossa entrevista? Vamos lá. Então vamos começar por algo... Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse para todas aquelas pessoas que estão nos vendo agora sobre você e a sua carreira. Tudo bem, Gutenberg. Novamente, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu sou um jornalista de formação, mas sou um profissional de comunicação que passou por praticamente todas as disciplinas e atividades que se pode ter dentro da área de comunicação corporativa. Comecei a minha carreira fazendo de tudo um pouco dentro do Diário do Grande ABC, que já foi o maior jornal regional do Brasil. Muita ênfase em internet, mas também escrevendo para todas as páginas, para o jornal impresso. Depois tive uma outra experiência em jornalismo, trabalhando no Portal Terra, um portal espanhol que durante muito tempo foi muito forte aqui no Brasil. E depois disso, depois de quase 7 anos como um jornalista clássico, por assim dizer, escrevendo, editando, entrei para a área da comunicação corporativa. Comecei a minha carreira em comunicação corporativa até trabalhando numa empresa que você conhece bem, no grupo Cato, de Thomas Case. Comecei ali estruturando um departamento de comunicação, no que eram chamadas as consultorias offline, de recrutamento de executivos, também aconselhamento de carreira. Depois de 1 ano e meio fui convidado a assumir a comunicação do grupo todo, aí incluindo o site, que é a maior operação, a operação mais lucrativa do grupo na época. E depois desse 1 ano e meio, mais 1 ano e meio trabalhando junto com o site, foram quase 3 anos ali ao todo, fui convidado, na verdade fui recrutado para trabalhar na Dow. Na Dow Química eu comecei na área de comunicação de negócios para o business de plásticos, que é o business mais lucrativo do portfólio da companhia. Trabalhei, tive uma experiência muito bacana que durou mais ou menos uns 9 meses. Aí fui convidado a trabalhar na parte de comunicação corporativa da companhia para o Brasil, iniciando com assessoria de imprensa, alguns projetos especiais de reputação corporativa, mas expandi aí e me tornei gerente de comunicação para o Brasil, sendo responsável por praticamente tudo: comunicação interna, comunicação das fábricas, das unidades Fabris pelo Brasil, programas de responsabilidade social corporativa e continuando com assessoria de imprensa, comunicação para executivos e por aí vai. E depois de mais ou menos uns 2 anos ali como gerente de comunicação para o Brasil, tive a oportunidade de me relocar para os Estados Unidos, fui como expatriado para os Estados Unidos, iniciei a minha trajetória na sede da Dow nos Estados Unidos, na cidade de Midland, no estado de Michigan, trabalhando com comunicação para a área de pesquisa e desenvolvimento. Então uma comunicação bastante focada, com um conteúdo bem denso, por assim dizer, bem específico na parte de ciência. Também tive uma oportunidade muito bacana de liderar a comunicação global da Dow para as iniciativas de educação científica, que é uma área muito importante para a companhia globalmente. Tivemos um programa muito bem sucedido com 11 universidades norte-americanas, das quais a Dow é parceira nessa área de educação científica, comunicando não apenas as mensagens e o que era importante para a Dow, mas também para essas 11 universidades. E depois de mais ou menos 1 ano e pouco nessa função, eu fui convidado a entrar para o time de Olimpíadas da Dow. A Dow é uma das patrocinadoras mundiais dos Jogos Olímpicos, para quem não sabe, e em 2012 a Dow estava prestes a ter a sua primeira experiência como uma patrocinadora mundial dos Jogos Olímpicos, nos Jogos de Londres. Como havia necessidade de um profissional com uma visão ampla de comunicação, mas uma especialização um pouco maior em assessoria de imprensa, fui convidado para o time, fiz os Jogos de Londres e acabei me efetivando nesse time de Olimpíadas, por assim dizer.
aliás, estou nesse time até agora, né, até presentemente, e tive a oportunidade de trabalhar em uns 3 Jogos Olímpicos que a Dow teve até agora como uma patrocinadora mundial, como parceira mundial dos Jogos Olímpicos, né, em Londres, em Sochi, na Rússia, e também agora nos Jogos do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Uma experiência muito rica e uma experiência que expandiu bastante a minha visão e também a minha experiência como profissional de comunicação. Essa sua experiência internacional, essa sua participação nos Jogos das Olimpíadas em diferentes países, Brasil e a Inglaterra, não é isso? Rússia também. Rússia também. Certamente que isso deve ter dado uma contribuição significativa aos seus conhecimentos, à sua experiência. Então eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais foram os aprendizados mais importantes, quais foram as lições que verdadeiramente marcaram desse período e que o tornaram um executivo, vamos dizer, muito acima da média, como de fato você o é. Muito obrigado, Gutenberg. Em primeiro lugar, que a comunicação é o que une as pessoas, né? Isso só reforçou, isso a gente ouve desde a faculdade, mas principalmente trabalhando em uma corporação global, em um projeto de escopo global como esse, é muito importante ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que você tenha uma linha mestra, você saiba quais são as mensagens a ser transmitidas, mas muito importante você entender quem são os interlocutores, né? Como você se comunica e com quem você se comunica. Então essa oportunidade internacional, essa oportunidade global de trabalhar com clientes internos e externos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Rússia, trabalhei muito com os colegas na Ásia, na China, no Japão, mesmo projetos na África, pela Europa, é muito interessante porque você primeiro tem que ampliar o seu leque, você entender as diferenças culturais, entender e realmente abraçar a diversidade. É uma coisa que é muito desafiadora, é muito gostosa mesmo, e como profissional de comunicação você aprende muito, né, a realmente construir uma comunicação que, independente de língua, independente de cultura, precisa ser uma comunicação assertiva e uma comunicação sem barreiras. E a experiência da Olimpíada como um todo, eu acho que todos nós somos fãs das Olimpíadas, todos nós temos alguma memória para contar a respeito das Olimpíadas. O grande desafio, o grande aprendizado é como você trabalhar, estruturar, ter a estratégia de uma comunicação de negócios assertiva para você comunicar a sua empresa, comunicar a sua marca em um evento que, ao mesmo tempo que é o evento, talvez o evento mais assistido do mundo, ou o evento esportivo de maior audiência no mundo, também é um evento em que há muita poluição em termos de comunicação. Porque está todo mundo ali querendo comunicar alguma coisa. Então você achar o seu oceano azul, ali, né, voltando àquela a estratégia do oceano azul, né, você encontrar qual que é o seu caminho e principalmente saber muito bem o que você está falando e com quem você está falando. Então esse é um desafio em termos de comunicação de negócios e de comunicação corporativa muito importante. Você me perguntou sobre resultados, não fugindo da pergunta. Muito interessante que nos Jogos de Londres, os Jogos de Londres foram realizados em uma geografia onde a Dow tem uma presença não muito grande, e nós tínhamos um problema de reputação na Inglaterra. E eu assumi o time de Olimpíadas, faltando 3 meses para os Jogos, com um desafio muito grande de reverter a cobertura da imprensa. A imprensa britânica é uma imprensa muito crítica, muito ácida, reverter essa tonalidade para que efetivamente a imprensa focasse nas tecnologias e nos benefícios que a Dow estava trazendo para os Jogos de Londres. E foi uma estratégia muito bem sucedida, a gente conseguiu reverter, né, com esse trabalho, com toda uma estratégia, a gente conseguiu reverter a cobertura negativa e nós geramos mais de 770 histórias positivas e neutras em favor da Dow no período ali que a gente chama de período de jogos, mais ou menos pouco antes de 100 dias, uns 50 dias antes dos jogos até o final dos jogos. Mesma coisa em Sochi, Sochi um cenário bastante diferente, muito interessante, muito desafiador trabalhar com os nossos amigos na Rússia, entender as diferenças culturais, entender o que é relevante ali para o país também. Desenvolvemos um programa muito bacana de comunicação que também trouxe uma visibilidade muito boa para a companhia durante os Jogos Olímpicos, não apenas na Rússia, mas também nos Estados Unidos, na nossa sede, falando especificamente das contribuições da companhia em termos de ciência, tecnologia, inovações para que os jogos tivessem uma performance ainda melhor e também na parte de sustentabilidade. E aqui no Rio de Janeiro, né, aproveitando essa experiência toda, o fato de eu ser brasileiro, também comunicar muito do que a gente fez, das contribuições para os Jogos Olímpicos, mas muito no viés da comunicação dos negócios, né?
como é importante você posicionar a empresa das contribuições que ela traz para um evento como esse. À medida que você está falando dessa sua experiência internacional, principalmente desse seu trabalho feito lá na Inglaterra, em Londres, quando você vê o cenário nacional, algumas empresas nacionais, vamos dizer, envolvidas em escândalos de propina, né? Diferentes tipos de escândalos, eu acho que você seria um cara excepcional para uma empresa como a Embraer, como a Samsung, como o Grupo Norberto Odebrecht, a OAS, entre tantas e tantas outras empresas. Até porque, eu posso estar enganado, mas são poucos os profissionais no Brasil, nesta sua área de atividade, que têm essa sua experiência, que têm esta sua vivência e que têm, na verdade, grandes resultados para mostrar para o país e também para muitas de nossas empresas. Isso me leva a uma terceira pergunta, que é a importância de uma comunicação transparente nos dias de hoje. Muitas vezes você ingressa numa empresa e logo que você chega na sua recepção tem um belo quadro. Lá está expostos seus valores, seus objetivos, sua filosofia. Só que quando você penetra um pouco mais fundo na empresa, aquele documento que está lá pendurado na parede não vale absolutamente nada. É uma mentira, rigorosamente. É uma mentira rigorosa. Muito bom. Diante desse fato, um profissional de comunicação corporativa, o que é que ele pode fazer para tornar não apenas a comunicação, a linguagem, uma linguagem transparente, mas sobretudo para fortalecer internamente o caráter dos subordinados, mostrando a importância de uma comunicação honesta, transparente e ética? Acho que você tocou num ponto muito interessante, Gutenberg. Mais do que nunca, se você olhar nas tendências de comunicação corporativa, especialmente quando a gente está falando com o público interno, a palavra, não diria a palavra da moda, mas a palavra-chave está migrando de comunicação para engajamento, né, que tem muito a ver com o que você colocou. E também desafia um pouco da empresa e dos gestores da empresa de colocar esses valores que você disse que estão no quadro quando você entra no primeiro dia da empresa, você colocar esses valores na prática, né, é o famoso walk the talk, né? E isso demanda também muita humildade e muito comprometimento dos líderes também. Eu tenho um grande amigo que eu fiz nos Estados Unidos e ele, na sala dele ele tem uma foto do general Eisenhower conversando com as tropas. Uhum. E ele é um profissional super especializado na área de engajamento e comunicação de recursos humanos, que ele falava que para ele, ele tinha essa foto do general Eisenhower na sala dele, porque para ele aquela foto mostrava muito da importância do líder se comunicando com a tropa, né? Então eles estavam ali no momento crucial da Segunda Guerra e o próprio general Eisenhower estava lá para endereçar, falar com aquelas tropas e levantar o moral e falar assim, eu estou aqui junto com vocês. Então, realmente, isso tem muito a ver com a assertividade e a transparência da comunicação, né? Você tirar aqueles valores do papel e realmente fazer com que as pessoas enxerguem aqueles valores e que a própria corporação, a própria companhia transpire aqueles valores, né? Inspire e também transpire aqueles valores, que é muito importante que as pessoas se sintam incluídas, se sintam engajadas, que hoje muitas pesquisas de comunicação interna e clima mostram duas informações que são conflitantes, mas são muito interessantes. Muitas vezes os funcionários reclamam que existe muito ruído, recebem muitos e-mails, tem muitos cartazes, tem muita comunicação. E por outro lado eles reclamam que eles não sabem o que está se passando, que eles não recebem as informações corretas. Então, de um lado você tem muito ruído e de outro lado uma mensagem que não chega. Então, você encontrar o ponto certo, encontrar os canais certos, né, o meio e a mensagem para você comunicar e engajar esses funcionários é um desafio muito grande e é uma das paixões que eu tenho nessa parte de comunicação corporativa. Vamos dizer, esse seu comentário ele é muito apropriado. Eu costumo dizer aqui para os meus clientes o seguinte: quando o seu presidente estiver falando para toda a população da organização, escute o que ele está dizendo, mas preste muita atenção aos seus pés, à movimentação dos pés dele, porque muitas vezes a orientação que ele está dando é aquela que flui dos pés e não da sua linguagem, da sua linguagem.
Eu me lembro, a propósito dessa sua observação sobre o general Eisenhower, lembro-me de um episódio da vida dele em que ele estava visitando as tropas na Europa e ele estava dirigindo palavras de consolo, de alento, de esperança para as tropas e um soldado chorava copiosamente diante dele. Ele prestou atenção naquele soldado e logo que ele terminou o seu discurso, ele desceu do púlpito e foi cumprimentar o soldado. E perguntou: soldado, por que você chora tanto? Ele disse: general, eu perdi todos os meus amigos na última batalha, só eu sobrevivi e eu estou com medo da morte. Diz que o general olhou para ele e disse: deixe-me lhe dar um abraço e lhe fazer uma confissão. Eu também estou com medo da morte. Vamos caminhar, porque aí nós poderemos debelar o medo da morte e ganharmos a guerra. E foi o que aconteceu. Este é um belo exemplo do que é um líder. O líder tem de falar a verdade. O líder tem de falar com o coração e não apenas com o seu intelecto. A alma humana, o coração, a alma humana precisa de emoção. E se você, como presidente, como diretor, não é capaz de passar isso com a efervescência da sua alma, você não é líder coisa nenhuma, você é um mero gestor. E nós temos muitos gestores. Temos gestores em demasia, nós não temos líderes. Olhe para o Brasil e veja a carência de líderes. Nós então criamos líderes que nem sequer moram no Brasil, como é o caso do presidente da Nissan. Ele nasceu no Brasil, mas ele é um francês, a sua cultura é francesa, você trabalha na França, e nós usamos ele como um grande espelho de líder brasileiro. O que é que isso demonstra? A pobreza desse país de líderes. Então eu acho que você tocou na ferida, eu aproveito a oportunidade para colocar mais fogo em nossa entrevista. E agora então, eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer. Por que aquelas pessoas que nos escutam, presidentes, diretores, vice-presidentes de empresas, que nos escutam, deveria chamá-lo para uma entrevista? Eu, pessoalmente, sei que você tem as qualidades, que você tem a experiência, que você tem o conhecimento. E ele, que está apenas nos vendo pela primeira vez, o que é que você tem a dizer para ele, olhando nessa câmera? Olha, eu sou um profissional que eu tenho muita experiência, mas eu sei que tenho muita humildade também para aprender. Eu sei que eu não sei de tudo, mas eu acho que a comunicação não é um fim, ela é um meio. E tudo é construído com base na parceria, tudo é construído com base na transparência, no envolvimento, no engajamento. E eu tenho muita energia, muita disposição, muita paixão por essa carreira que eu decidi seguir. E com a minha experiência eu tenho certeza que eu posso ajudar muitas corporações, grandes, médias, pequenas, multinacionais, brasileiras, a criar uma comunicação assertiva, a criar uma comunicação, na verdade uma estratégia de comunicação que seja assertiva, que seja focada, que seja direta e que agregue valor para a companhia, para os objetivos comerciais ou objetivos corporativos da companhia, mas também agregue valor para as pessoas que fazem parte dela e para aqueles públicos de interesse que estão ao redor, as comunidades, os funcionários, as famílias dos funcionários, os clientes, governos, que também são um público muito importante que todas as companhias têm que considerar. Então eu tenho muita vontade, muita paixão, experiência e também humildade de aprender e construir programas juntos, porque a comunicação é sempre uma via. Antes era uma via de duas mãos, agora é uma via de várias mãos, né, com o advento dessas novas mídias digitais, mas tendo os fundamentos e tendo a experiência e a vontade de crescer junto e buscar essas oportunidades, porque elas existem, para que as companhias sejam cada vez mais assertivas e sejam melhores na forma como elas se posicionam e trabalham a sua marca e trabalham a sua presença no mundo dos negócios, na licença para operar junto às suas comunidades e também junto à concorrência. Muito bem, eu fico muito grato com as suas respostas. Se você for o presidente de uma empresa, um diretor de recursos humanos, e tiver interesse em conhecer o Fernão Silveira, eu lhe asseguro que você não ficará decepcionado, mas que você poderá ter em sua organização um profissional competente, preparado, que escreve bem, que se comunica bem, que tem uma experiência diversificada, um homem que tem uma visão global da comunicação.
E eu tenho certeza absoluta que a sua empresa vai se beneficiar tremendamente, principalmente na era do conhecimento e na era da conectividade. Quanto mais conectividade você tiver, quanto mais a sua empresa estiver exposta nos diferentes canais, como Facebook, LinkedIn, Twitter, entre tantos outros, maior facilidade você terá de navegar nesse mundo que se abre para todos nós. Hoje, nós não somos cidadão do Brasil. Nós não somos apenas paulistas ou paulistanos. Hoje nós somos cidadãos do mundo. E como cidadãos do mundo, nós temos de influenciar e mudar este mundo. Porque nós temos o poder de mudá-lo sim, através da mudança pessoal. Fernão, eu quero lhe agradecer, muito obrigado, do fundo do meu coração, pela sua entrevista, uma brilhante entrevista. E eu estou certo que os nossos ouvintes, aqueles que não estão nos vendo, certamente ficaram impressionados com a sua eloquência, com a sua facilidade de comunicação e, sobretudo, com a sua experiência. Portanto, se você precisa de um gestor em nível sênior de comunicação, mande um e-mail para mim, macedo@gutenberg.com.br. Eu terei o maior prazer de enviar para você o currículo do Fernão. Por outro lado, também eu quero pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, onde semanalmente eu publico artigos inusitados, Minuto de Ouro, Moral da História, depoimentos, entrevistas. E vou repetir, eu faço tudo isso pensando em você. Como eu sempre digo, o meu objetivo como um consultor de outplacement, como um conselheiro de carreira, é você. E eu quero que você brilhe e brilhe muito. Quero agradecer a você pelo seu tempo, quero agradecer pela sua paciência e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!